Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão seguindo o canal. Tivemos novos seguidores, o canal tem crescido bastante, é muito gratificante poder ajudar a desmistificar a ultrassonografia musculoesquelética. O objetivo do canal é esse. Para quem não faz exame, aprender a fazer o exame. Para quem já faz e não faz todas as articulações, começar a abrir a agenda de todas as articulações. E para quem já faz, fazer o exame com confiança, ensinar do zero ao avançado. E mostrar que a ultrassonografia é sim, de fato, uma ferramenta poderosíssima na ultrassonografia da articulação do sistema músculo-esquelético. É um excelente método. Meu nome é Matheus Queiroz, eu sou médico radiologista especialista na área de músculo-esquelético, trabalho com ensino tem mais de 10 anos e faço todos os métodos desta área. E isso me deu clareza e me deu confiança para enxergar a ultrassonografia de uma maneira diferente e tentar passar esse conhecimento aí para vocês. E hoje eu vou ajudar quem está dando os primeiros passos na ultrassonografia, que vou apresentar o aparelho de ultrassonografia. Será que o radiologista ultrassonografista ele sabe todos aqueles botões que estão ali no aparelho? Quais são os principais para eu começar? Muitos de vocês devem ter um aparelho aí no hospital que vocês trabalham ou numa sala ao lado e nunca teve a curiosidade de ir lá ligar e tentar obter aquelas primeiras imagens. E a partir dessa live você vai conseguir dar seus primeiros passos. Então vamos lá. Esse é um aparelho padrão de ultrassonografia. É o aparelho que eu vou utilizar hoje na live. Não tenho conflito de interesse nessa apresentação. E a gente divide basicamente os aparelhos de ultrassonografia em 3 tipos. Esse aparelho, teoricamente, é o fixo. Você vê que ele tem umas rodinhas, é fácil transportar de uma sala para outra, mas não é um aparelho que eu vou transportar de um hospital para o outro. Esse aí é o aparelho padrão que o radiologista ultrassonografista usa para realizar as agendas. Temos também um aparelho portátil, que é como se fosse um notebook. Esse aparelho ele vai servir para você, às vezes, trabalhar em mais de uma região. E o que temos muito hoje também é um aparelho ultra portátil. Você conecta num tablet e você consegue realizar o exame. Esse aparelho tem sido muito utilizado para complementar a consulta. Ortopedistas, reumatologistas para intervenção, anestesistas guiando o procedimento. Então, basicamente, dividiríamos em 3 aparelhos, que todos funcionam da mesma maneira. E como é que funciona o aparelho da ultrassonografia? Então, olhando a imagem ali, a gente já identifica de cara um monitor. Abaixo do monitor tem um touchscreen, depois tem vários botões e ao lado tem algumas peças que chamamos de transdutores. E depois ali dentro do aparelho tem todas as placas que fazem o perfeito funcionamento. Você tem que encarar o aparelho de ultrassom como um computador. Você pega um notebook, você vai criar uma familiaridade com ele e aprender as peças-chave ali, os botões-chave para você começar a caminhar com o aparelho. Agora eu vou mostrar aqui alguns botões. Então aqui ó, são aqueles botões aproximados e temos aqui o monitor. Primeira coisa que a gente tem que aprender é ligar o aparelho. Então tem um botão de liga e desliga. Foi lá, ligou o seu aparelho, ele vai iniciar. E daí qual que é o primeiro passo para você realizar um exame no dia a dia, na agenda? O primeiro passo vai ser cadastrar o paciente. Eu preciso olhar o pedido médico, vou cadastrar o paciente. Então eu vou procurar no botão que tem o paciente. Então aqui, ó, aqui temos o touchscreen, aqui temos os principais botões. Então aqui no touchscreen, aqui tem um botãozinho do paciente que abriu essa tela. E aqui eu vou colocar o ID, vou cadastrar. Aqui embaixo escondido, eu tenho um teclado. Então vou cadastrar o meu paciente e vou clicar no botão OK. Assim que eu cadastrei o paciente, o que eu preciso saber? Eu preciso escolher o transdutor. O que é o transdutor? O transdutor são essas peças aqui. Então aqui a gente tem diferentes tipos de transdutores.
E eles são as peças principais do aparelho. Por que é a peça principal? Temos aqui bem na ponta desse aparelho são os cristais piezoelétricos. Esses cristais nada mais fazem que transformar uma energia mecânica em uma energia sonora. O ultrassom ele trabalha através de emissão de som. Vem um impulso elétrico através do cabo, ele se transforma numa energia sonora que entra no corpo, atravessa os tecidos e depois retorna para o aparelho, que se transforma em energia elétrica, vem para o monitor e gera a imagem. Isso aqui é exatamente o trabalho de ecolocalização dos morcegos, dos golfinhos, que depois o ser humano desenvolveu o sonar. Manda um eco, o eco bate em algum lugar, ele retorna e através desse retorno você calcula a distância e a profundidade. E é essa interação da onda sonora com os tecidos que vai gerar a imagem. Então, basicamente, o resumo da física seria esse. E qual que é a diferença dessas peças aqui? Além do formato, a gente observa aqui, quem respondeu lá as enquetes viu que esse aqui, na verdade, é o linear, ó, o formato dele. O formato dele é linear. Este daqui é o convexo. Este daqui é o endocavitário. E aqui temos também um transdutor volumétrico. Com esse transdutor que fazemos as imagens 3D, 4D. E além da forma, o que vai diferenciar esses transdutores? Quais transdutores eu vou escolher para realizar o meu exame? O que vai diferenciar além da forma é a frequência que esses transdutores trabalham. Então, quando eu estou falando, eu estou emitindo uma onda sonora que eu estou trabalhando através de uma frequência, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz. O ultrassom trabalha com uma frequência muito grande. A ultrassonografia diagnóstica, ela trabalha ali de 2 MHz a 20 MHz. Então ele trabalha numa faixa de frequência bem variada ali, vamos lá, de 2 a 20. E o que isso é importante eu entender para realizar o meu exame? Basicamente, quanto maior a frequência, mais superficial é a estrutura que você vai utilizar, o que você vai avaliar. Bom, então se eu quero avaliar a pele, eu vou utilizar a maior frequência que eu posso. Existem transdutores ali que chegam até 20 MHz. Agora, se eu quero avaliar lá uma estrutura profunda no abdômen, uma aorta, eu vou usar uma frequência mais baixa, que eu vou ganhar mais profundidade. E isso que vai diferenciar esses aparelhos. Todos eles são multifrequenciais. Mas, por exemplo, o convexo, ele vai trabalhar numa frequência mais baixa que o linear. Então vamos lá. O convexo ele começa a trabalhar ali de 3 a 5 MHz, às vezes vai até um pouco mais. O linear pode ir ali de 5 a 12. Vários lineares já vão até 16, até 14, 16. E você consegue alterar a frequência com um aparelho só. Então estou aqui, ele é multifrequencial, então posso aumentar ou diminuir a frequência com esse transdutor. Vai chegar num ponto que eu não consigo mais aumentar a frequência, eu posso trocar o meu transdutor. Porque o que eu quero, resumindo, o que eu quero dizer aqui é qual aparelho que eu vou utilizar para estudar um tendão superficial, o que tem a maior frequência. Então, eu vou utilizar o linear. Porém, em alguns casos, vamos dar um exemplo aqui de uma articulação, do quadril, que eu preciso avaliar umas estruturas mais profundas. Você começa com o seu aparelho linear, mas você não consegue alcançar aquelas estruturas mais profundas. Aí o que você vai fazer? Primeiro vai reduzir a frequência do linear ao mínimo do seu aparelho, mas se não for o suficiente, você vai pegar e vai trocar o seu aparelho. E você não pode ter preguiça de trocar o seu aparelho, porque isso aí é muito frequente na prática, em todos os exames, em que você começa a estudar uma estrutura, estou estudando uma tireoide, um bócio volumoso, e você não consegue caracterizar os contornos da lesão, os contornos da tireoide, você pode trocar o seu transdutor, colocar um convexo e obter uma melhor imagem. Então, essa que é a importância de entender qual que é a física envolvida na frequência e qual que é o funcionamento dos transdutores.
Normalmente a gente usa para músculo esquelético ou linear, para abdômen, obstétrico convexo, para estudo da próstata transretal ou estudo endovaginal ou endocavitário, mas isso aí não é uma regra que você não pode trocar o transdutor para ver o que vai funcionar melhor em determinada patologia. Então vamos lá. Vou fazer um teste aqui, vou usar esse transdutor. Então preciso achar qual que é o botão do transdutor que eu vou selecionar o meu transdutor. Então vou procurar aqui nesses botões. Não achei nenhum botão mostrando o transdutor. E agora vou procurar no touch. Então achei aqui um aparelhinho que mostra o transdutor. Então cliquei nele. Pessoal, depois vocês me dão um feedback se está dando para enxergar os botões. Aí você dá uma olhadinha. Não só o pessoal dá o feedback, então quem estiver assistindo. Então aqui, ó, a partir do momento que eu cliquei no transdutor, apareceu o transdutor para eu selecionar. Então cliquei no linear. Quando eu cliquei no linear, apareceu vários nomes aqui, ó. Vários nomes dentro da pasta de músculo esquelético. Então, o linear eu posso selecionar aqui um exame de músculo esquelético, quadril infantil, eu posso selecionar um exame vascular, posso selecionar um exame de partes moles, uma tireoide, uma bolsa testicular. E vamos fazer o teste aqui com um punho. Fazendo o teste com um punho, eu vou selecionar o que eu chamo de preset do punho. Aqui temos o preset do punho. E o que seria o preset? Bom, você já deve ter visto aí na sua televisão que se você pegar o controle remoto, você pode mudar o modo de imagem da sua televisão. Modo esporte, modo cinema. Tem vários presets na sua televisão. E o preset, ele é uma combinação de ajustes daquela imagem, que vai envolver o brilho, vai envolver o contraste, a resolução, e todos esses conjuntos eles formam um preset. E a maioria dos aparelhos eles vêm com um preset já para você obter um padrão de imagem adequada para aquela região. Então, se eu clicar no preset de punho, o aparelho aqui já vai regular alguns parâmetros que eu vou mostrar para vocês, para já ficar uma imagem adequada. Tá, ótimo. Então, cliquei aqui, punho. Então, agora eu estou com o meu transdutor aqui. Estou com o meu transdutor aqui e está selecionado o punho. Será que está passando a imagem ali na tela? Então, um botão fundamental aqui que vocês precisam aprender no aparelho é o freeze, que você congela a tela. Aqui eu apertei, eu congelei a tela. Você aperta ele novamente, você descongela a tela. Então, esse aí pode ser a primeira pegadinha ali quando você vai realizar um exame. Então, vou fazer um teste aqui, ó. Vou pegar o aparelho aqui, vou colocar o gel no aparelho. Só de colocar o gel, ele já apareceu ali na tela, ou seja, está funcionando. Vou mexer meu dedo aqui, ó, a gente consegue ver o movimento ali na tela. Portanto, já selecionei o aparelho, já selecionei o preset e ele está funcionando ali. Agora, se eu apertar o freeze, a tela vai congelar, eu não consigo mexer. Então, esse é o primeiro botão que vocês têm que aprender. Às vezes, não consigo mexer em nada, será que o aparelho não está congelado? Então, o botão é de freeze. Então, aprendeu a mexer no freeze aqui. Então, vou colocar aqui, ó, na região do punho. Já tem a imagem ali na tela. Outra questão também é saber o mínimo de orientação. Orientação que eu digo é o seguinte: quando eu posiciono o meu transdutor em determinada estrutura, quando você olha na tela, vamos ver se vocês enxergam ali o mouse na tela, a linha mais superficial é a pele. Depois vem o tecido celular subcutâneo,
Aí temos os tendões, mais profundamente os ossos. Então isso aqui é superficial, aqui mais embaixo é profundo. E as laterais? As laterais vai depender aonde eu estiver posicionando o meu aparelho, o meu transdutor. O transdutor que vai gerar a imagem. Observem aqui como ele tem uma espessura. Isso aqui é como se fosse, a imagem ela é adquirida como se fosse uma folha de papel naquela região. O raio-x, por exemplo, ele vai tirar uma foto, você vai observar o osso. A tomografia vai fazer um corte axial. E como que é o corte da ultrassonografia? O corte da ultrassonografia ela é multiplanar, então vai depender da posição que eu vou colocar o transdutor no paciente. Então, além de ser multiplanar, de vários planos que eu posso colocar num plano longitudinal, no axial, no oblíquo, ele vai ser dinâmico. Conforme eu vou mexendo o meu transdutor, eu estou pegando planos diferentes. Então ele é dinâmico. E a imagem vai ser referida ali como uma folha de papel ali na região. Então eu posso pegar um plano longitudinal, um plano axial. Por isso que é importante assim você dominar a anatomia para saber exatamente onde você está colocando o transdutor. E geralmente, vou posicionar só a pontinha do meu transdutor que eu sei onde que eu estou colocando. Deixa eu ver aqui a câmera. Vou colocar essa pontinha ali, eu sei que apareceu na tela a pontinha. Depois eu repouso o transdutor inteiro. Então ali temos a imagem. Agora vamos trabalhar na imagem. Então quando eu coloco o meu transdutor, já selecionei aqui o preset adequado. Mas vamos supor que sua máquina não tem o preset, você precisa ajustar os parâmetros. Então o primeiro botão que eu procuraria ali seria justamente a frequência. Então vou inclinar aqui, tem um botãozinho aqui que está escrito a frequência. Aqui já tem frequência geral, resolução e penetração. Penetração seria uma frequência mais baixa, resolução uma frequência mais alta. Então, dependendo da estrutura que eu estou avaliando, uma estrutura muito superficial, eu vou usar uma frequência mais alta, que é a resolução. Então, selecionei a minha frequência. Depois, eu vou mexer na profundidade. O que é profundidade? Aqui eu vou procurar os principais botões do modo B, que eles ficam... Eu vou fazer uma breve introdução aqui nos botões, só para a gente aprender intuitivamente. A ultrassonografia a gente tem que aprender igual um celular, um computador, intuitivamente, olhando a figura e tentando entender o que ela quer me mostrar. E depois eu vou apertar e ver o que vai acontecer. Vamos começar aqui, nesse canto do aparelho aqui, esse canto inferior. Então tem o botão de freeze. Aqui, tem P1, P2, P3, P4. Esses P1, P2, P3, P4, você acaba ajustando o que você quer que aconteça. Normalmente, quando eu aperto o P1 aqui, ele vai salvar a imagem. Aí logo aqui em cima eu tenho o quê? Eu tenho escrito profundidade, foco, zoom. Aqui eu tenho um quadradinho só, tenho 2 quadradinhos e 4 quadradinhos. Chegando aqui no trackball. Trackball é essa bola aqui que é o mouse. Aqui que eu vou utilizar como mouse. E aqui em volta tem vários botõezinhos. Tem um de mira, que é o Enter, que é um botão importantíssimo. Tem um tracejado aqui, que é como se fosse uma régua. Tem 2 botões desse, na verdade. Aqui tem um quadradinho, uma ponta de seta, que é onde eu puxo a minha seta. Tem um T de texto e tem um outro Enter. E por fora aqui eu tenho outros botões que está assim, 2D, C, PW, M e ângulo. 2D é o modo B, que é o modo de brilho, que é o que a gente está vendo, com os tons de cinza, que é isso aqui é modo B. C é o color, que você clica, aperta o color. PW seria o pulsátil. E modo M de movimento. Então, isso aqui é uma breve introdução aí dos botões, mas vamos lá voltar para o nosso exame. Então,
Primeira coisa, posicionei aqui, estou na estrutura que eu quero, vamos trabalhar a imagem. Então, primeira coisa, frequência. Depois, o ganho. O que o ganho vai fazer? É o brilho. Ó. Conforme eu aumento o ganho, ó, a tela vai ficando mais branca. Vou diminuir todo o ganho, a tela vai ficando mais escura. Então, observem que você pode chegar, o seu aparelho está mal regulado e você não enxerga nada. Será que não é o ganho? Vou aumentar o ganho. Esse botão aqui a gente mexe com muita frequência nos exames. Você começa e já ajusta o ganho para você, para o nível que seu olho está habituado. Existe uns outros botõezinhos que ficam do lado do aparelho, mas nesse aparelho aqui ele fica no touch. Vou clicar aqui nele. São esses botões sequenciais. Esse aqui é o TGC, a curva de compensação de ganho. Eu costumo, para o pessoal entender melhor, chamar isso aqui de ganho parcial. Por quê? Porque eu posso mudar o brilho numa faixa só. Não mudei como um todo. Então, o que é o ideal? O ideal é você deixar no meio. Deixa bem lá no meio. E a partir daqui você vai regular essa curva de ganho. Preciso mexer nesses botões? Não necessariamente. Se já está a imagem adequada, você não precisa mexer. Estou mexendo no ganho. Aí depois a profundidade. Então a profundidade ela tem que estar regulada. Quando eu aumento a profundidade, aqui na tela vai me mostrar aqui até em centímetros. Ó, 4 centímetros, 8 centímetros de profundidade quando eu estou avaliando um punho que não passa de 4 centímetros. Então estou com 8 centímetros. Olha como a imagem está pequena, está inadequada para eu avaliar, para eu realizar algum diagnóstico. Então tem que regular essa profundidade. Vou ir ao máximo aqui para vocês verem como é que vai ficar pequenininho. Então aqui, ó, regulei a minha profundidade. Tomar cuidado também para a profundidade não estar muito reduzida e você está perdendo a estrutura que você quer avaliar mais profundamente. Opa, assim. Voltando aqui, ó, estava mexendo aqui ó, na profundidade. Então aqui, ó, aumentei a profundidade, reduzi a profundidade. Aí tem um botãozinho aqui que é o zoom, que eu posso dar um zoom em determinada estrutura. Com o trackball aqui, eu posso mexer a estrutura para cima, para baixo. Então isso aqui é um zoom no aparelho que eu estou dando. Vou retirar todo o zoom. E regular um pouquinho aqui a profundidade. E esse outro aparelho do foco, o que seria isso? Aqui no canto da tela, ó, a gente tem uma setinha. Essa setinha é bem onde os feixes vão convergir para formar uma imagem mais detalhada. Então, vou pegar o exemplo aqui do nervo mediano. Se eu quero avaliar o nervo mediano, eu vou colocar o foco. Observem como muda. Aqui, ó, meu foco está lá embaixo. Eu estou avaliando o nervo que está bem aqui na ponta da seta. Agora eu vou subir meu foco para o nível que eu quero avaliar. Olha como mudou o contraste aqui, mudou a resolução. Então o foco sempre tem que estar ao nível da estrutura a ser avaliada. Agora, vamos mexer naqueles quadradinhos aqui em cima. O que esses quadradinhos aqui vão fazer, né? Bom, quadradinho dividido eu consigo dividir a tela. Isso aqui é fundamental para você realizar a comparação. Você chega de um lado, aperta o Freeze, divide a tela e faz a outra imagem. Então você consegue colocar imagens lado a lado para fazer qualquer tipo de comparação. Eu posso também utilizar separar a tela em 4 pontos. Por exemplo, quando eu vou avaliar às vezes articulações da mão, colocar os 4 dedos, eu posso clicar aqui no 4, vou pegar aqui a metacarpofalângica do quinto, já vou para a metacarpofalângica do quarto, vou para a metacarpofalângica do terceiro e do segundo dedo. Então já fiz o registro aqui das 4 articulações dividindo em uma tela e posso fazer esse registro. Vou voltar aqui para uma tela única.
Os outros botões aqui ao lado agora, ao lado do trackball. Então esse botão sempre estou usando como Enter. Aqui, ó, que tem a reguinha, eu posso realizar medidas. Então posso colocar o caliper na estrutura e a partir daqui realizar medidas com o aparelho de ultrassonografia. Uma outra reguinha que tem do lado, a diferença é que ele vai... Eu estou me policiando para falar sempre o botão que eu vou apertar, que a gente vai no automático e vai clicando. Então, ó, quero apagar ali aquela medida, eu vou procurar um botão Clear, que tem uma borracha aqui. Apertei o Clear, apagou a medida. Aí eu vou apertar na outra reguinha. Apertei na outra reguinha, ele vai abrir aqui os presets aqui, ó. Na verdade está na primeira reguinha até aqui, mas aqui eu posso selecionar vários tipos de medida, desde um tracejado, que eu posso circular um nervo para medir uma área, uma elipse, que ele vai traçar normalmente, 3 distâncias para pegar um volume. Então todo tipo de medida estão nessas reguinhas aqui, e que às vezes você vai selecionar qual é o tipo de medida que você quer em determinado exame. Diversos exames de ultrassonografia, alguns exames você quer uma medida direta, outros exames você quer o volume, outros exames você quer a área de secção transversa, outros exames você quer realizar uma elipse, quer realizar um ângulo. Então estão todas as medidas aqui. Aqui no Tzinho, ó, texto. Quando eu clico... Opa, vou voltar aqui, ó. O Tzinho está aqui, que é o texto, e aparece todas as frases que eu utilizo no meu exame. E aqui está um ponto fundamental para quem quer ganhar velocidade. Porque a coisa mais habitual da gente observar na prática é um aparelho que não está calibrado, não está com as frases montadas, e o ultrassonografista, o radiologista, ele acaba perdendo muito tempo porque ele começa o quê? Ele começa a puxar o teclado, ele tem que puxar o teclado dele e ficar digitando punho direito, tendão do compartimento, e ele gasta muito tempo. E eu recomendo você perder um pouco de tempo deixando o seu aparelho muito bem organizado, que com um botão só você já vai ter a descrição na sua tela. Por exemplo, tem todas as frases aqui que eu preciso. Eu não vou perder muito tempo digitando. Então esse aí é o texto. E tudo isso você pode ir lá editar no seu aparelho. Para quem acaba comprando um aparelho, um profissional vai até você, um applicator, e vai te ensinar todos esses botões e ele ajuda você a presetar todo o seu aparelho. Então você tem que utilizar esse tempo e já deixar ele bem calibrado ao máximo. Aqui eu vou apertar o Clear de novo para deletar. Então toda essa imagem que a gente está olhando aqui no modo B é o brilho. E aí segue uma dica. Pegou, não estou gostando da imagem, vai lá no transdutor e muda às vezes o protocolo. Às vezes pega outro preset e observa se ficou melhor. Da mesma forma que se você pegou um preset bom e você mexeu tudo, ficou ruim e você não consegue voltar para ele, vai lá de novo, clica no transdutor e volta para o seu preset. Às vezes você vai observar no seu aparelho que um preset de outra articulação vai funcionar melhor naquela, e daí você só tem que organizar aqui e configurar novamente o seu aparelho. Agora sim, o Doppler, pessoal, não é motivo para vocês ficarem com medo do Doppler. Vocês têm que saber apertar o botão e o primeiro passo é entender. O Doppler, na verdade, daria uma outra live. Acho que é um excelente tema aí para a gente explorar mais. Falar sobre o Doppler, sobre o que se espera do Doppler, quais são os parâmetros de ajuste. Mas o que eu vou mostrar aqui é só quero que vocês aprendam a apertar o botão do Doppler. Então vou pegar aqui, ó, estou com uma voluntária, obrigado. Vou pegar uma artéria braquial aqui mais calibrosa para mostrar. Vou voltar ela aqui. Então, o primeiro passo do Doppler é um bom modo B, né? Então, preciso do vaso. Ó, o vaso é o que está aqui. E falando um pouquinho antes, para quem está começando mesmo, sobre a terminologia que a gente utiliza no modo B.
como a gente está utilizando o som como referência, que é o ultrassom, a gente fala, a gente, é, nós nos referimos à imagem pelo eco, pela ecogenicidade da imagem. E, por exemplo, falando do abdômen, o abdômen, o órgão de referência vai ser o fígado. O que estiver mais escuro que o fígado, quanto mais escuro tiver, a gente vai chamar de hipoecogênico. Se chegar e estiver preto, a gente chama de anecogênico. E se tiver mais branco que o fígado, a gente chama de hiperecogênico. Uma lesão que tem a mesma ecogenicidade do fígado, a gente chama de isoecogênico. Então, são esses termos que a gente utiliza. Está preto? Anecogênico ou anecóico. Está mais escuro que a estrutura de referência, mas não está preto? Hipoecogênico ou hipoecóico. Tem a mesma ecogenicidade da estrutura padrão ali daquela região? Isoecogênico ou isoecóico. Está mais branco? Hiperecogênico ou hiperecóico. Então, utilizamos isso. Só fiz um adendo aí para voltar aqui para a tela e te mostrar. O que é o vaso? O vaso é aquele anecóico ali, aquela morfologia ovalada. Eu estou pegando o vaso aqui no plano axial. Relembrando, não é um método multiplanar dinâmico? Ó, aqui ao mesmo tempo, o que eu fiz? Ó, joguei para o plano longitudinal, só mexi minha mão. Então, o método dinâmico aqui em tempo real, é um método fantástico. Isso que traz muitas vantagens em relação a alguns outros métodos. E daí o Doppler, ó, vou clicar aqui no Czinho. Primeiro passo, será que ele está calibrado para eu estudar aquele vaso? Uma dica simples. Bom, eu posso clicar aqui no transdutor, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui, eu clico no transdutor, já está no linear. Vou procurar ali um arterial vascular. Olha como mudou o preset, como ficou mais escura a imagem. Vou mexer na profundidade para deixar bem grande aqui e vou apertar o color de novo. Então apertei aqui o color de novo. E olha só, já está bem colorido ali no centro do vaso. E aí dois botões que vocês precisam ali de início é o que é o ganho. Conforme aumenta o ganho, ó, vai brilhar tudo. Então o primeiro botão que você tem que aprender a mexer que é o ganho. Aumentei o ganho, ó, brilhou tudo. Não está adequado, tá brilhando onde não está muito artefatual. Reduzir o ganho. Eu quero que fique colorido só na estrutura que eu estou avaliando. Então esse é o ganho. Aí tem outro botão que chama Steer ou PRF, que é nada mais é que a sensibilidade. Então, ó, se eu diminuir o Steer, vai dar muito artefato, aumenta a sensibilidade. Se eu aumentar, ele volta, ele diminui a sensibilidade. Então, como que eu vou calibrar meu Doppler? Eu vou descalibrar tudo aqui, para a gente calibrar esse Doppler aqui. Mexi em tudo. Então, vou colocar aqui. Está com dificuldade? Tira ali a caixinha. Vou pegar o vaso. Peguei o vaso aqui no axial. Liguei o meu color. Então, primeiro, como se vai ligar um chuveiro, você tem que ajustar a temperatura. Então, vou mexer em dois botões aqui. Vou diminuir o ganho que já está estourado. Diminui tudo o ganho. Aumentei todo o ganho. Vou diminuir um pouco para tirar os artefatos. Não está colorindo tanto ainda. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir o meu PRF. Então, reduzindo o meu PRF, e eu tenho ali a vascularização dentro da área a ser estudada. Só lembrando uma coisa. Para eu pegar um bom sinal do Doppler, o ideal é que eu incline a minha mão. Não vou entrar em muito detalhe, mas eu só quero alertar vocês que na tela, olha só, o vaso está indo em direção ao transdutor. Esse fluxo está indo nessa direção. E eu vou saber o que está indo em direção, o que está por essa escala. Então aqui vermelho é o que está indo em direção. Azul é o que está se afastando. Porque isso aqui você pode alterar no seu exame. Tem um botãozinho que você clica em inverter. Então, ó, da mesma forma que eu estou aqui, está vermelho. Tem um botão ali que está aqui, Color Invert. Ficou azul. Observem que mudou a escala aqui na tela.
Então, ali que a gente vai olhar ali se está se aproximando ou se distanciando do transdutor. Vou inverter novamente. Então, está vermelho. O PW é aquele pulsátil. Então, isso aqui que é o Doppler pulsátil. Doppler espectral. Estou voltando todo para o modo B. Nossa, Matheus, mas é muito botão. Você pode resumir aí para a gente? Então, assim, como que eu resumiria aí para vocês? E só voltando aqui, mais umas informações importantes. Ó. Quando você pega uma imagem boa, você vai lá e frisa. E depois que você frisou, você vai lá no botão que você salva a imagem, aí você salvou. Aí você precisa aprender ali no seu aparelho, se já tiver ali uma impressora, é onde é que você imprime. E aqui, ó, eu aperto e vai aparecer as imagens que eu salvei. E a partir daqui eu vou imprimir e finalizar o exame. Você consegue, vamos resumir ali o que eu preciso saber? Primeira coisa é saber ligar o aparelho. Então eu fui lá, liguei o aparelho. Depois, onde que eu vou selecionar o paciente? Então vai ter lá o botão de você selecionar o paciente, coloca o nome, coloca a idade. Em muitos lugares a gente já trabalha, já vem a ficha do paciente lá da recepção que já se conecta com o aparelho e a gente já seleciona todas as informações. Mas aí você selecionou o paciente. Depois selecionar o seu transdutor conforme a área a ser estudada. Selecionou o transdutor, o preset. O preset, lembrar que são aquelas configurações padrões. O preset ali ele já vai deixar só uma imagem boa. Você não precisa saber mexer em todos aqueles outros botões. Você já tem uma imagem padrão. Aí você tem que saber que tem um botão que frisa a tela para você não pegar um aparelho que está frisado e não conseguir sair daquela situação. Então, frisa, desfrisa. Você tem que saber aprender a mexer na frequência, na profundidade, no foco e no ganho. Eu listaria esses 4 primeiros botões para você aprender a mexer no modo B. Então, eu mostrei vários outros, os outros são bem intuitivos, que é medida, que é dividir tela, ali rapidinho você aprende, mas para você pegar uma imagem e conseguir mexer ela o básico, seria a frequência, profundidade, foco e ganho. Gostaria aí que vocês digitassem de qual cidade vocês estão assistindo, se na região de vocês, se vocês já fazem ultrassom, se vocês têm interesse em começar a realizar ultrassom, se vocês têm acesso ao aparelho aí no serviço de vocês. Muitos colegas que eu tenho conversado estão querendo comprar um aparelho, nunca tiveram contato e já têm interesse de comprar o aparelho, então essa live serve também para orientar. E quem tiver acesso, nunca tiver ligado o aparelho, vai lá, liga, tenta mexer, tenta pegar uma primeira imagem e depois me conta aí, me marca aí nos stories. E agora, voltando com as lives, a minha ideia é a gente fazer até uma educação contínua, que eu vou explicar para vocês, começando os primeiros passos aqui no ultrassom. Depois eu vou explicar como que é o aspecto de imagem das principais estruturas musculoesqueléticas. Vou falar um pouco dos pilares da ultrassonografia. E com isso dando sequência aí uma educação continuada. Então vocês viram aí que assim, em resumo é intuitivo, ninguém começa ali já dominando todos os botões. O mais importante é ter aquela curiosidade e ir apertando um botão ou outro. Só vocês lembrarem quem que sabia mexer num smartphone ali no início, né? Mas o aparelho hoje em dia é tão intuitivo que você vai clicando, arrasta para um lado, clica para o outro lado e você começa a dominar aquele aparelho. E funciona a mesma coisa aqui com a ultrassonografia, que é o grande esteto aí do médico do futuro, porque você ligou, você está com uma dúvida, em questão de segundos você pode ter uma imagem ali e gerar um diagnóstico. Você pode avaliar uma suspeita clinicamente, colocar o transdutor, já olhar se tem alguma alteração e já obter um diferencial ali.